É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de ribeira o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e preces paz dos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim
parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Boa tarde, amigos. Eu gostaria inicialmente de levarmos os nossos pensamentos e nos entrelaçarmos através da elevação do pensamento aos bons espíritos que nos rodeiam, pedindo a eles que, enquanto conversamos, possam tratar de nós e tratar dos nossos lares, para que possamos, em nome de Jesus, entabular uma conversa agradável que se faz tão necessária para mim e para vocês, porque temos sentido tanta falta do convívio harmonioso, do convívio agradável que sempre tivemos na casa de Irmã Sheila. Bem, primeiramente eu gostaria de lembrar a todos o quanto devemos estar gratos ao plano espiritual por estarmos passando essa situação e termos o nosso querido Divaldo ainda entre nós, nos organizando com a sua sensatez, com o seu bom senso e assim nos deixando muito tranquilos durante esses tempos tumultuados. Também eu gostaria de lembrar a todos que nesse momento as paredes materiais caíram. Tudo o que a gente conhecia de vida espírita, aquela vida que nos levava ao centro espírita em determinados dias, momentos, ruíram. Logo voltarão, mas estamos já há alguns meses sem as paredes sólidas, sem aquele arregramento que conduzia a nossas vidas espíritas. Mas eu gostaria de dizer que houve um lugar que nos representa e está nos representando, que é o nosso querido grão. O grão querido está a pleno vapor, está funcionando, levando alimento às famílias necessitadas e neste momento que nós gostaríamos, mas somos grupo de risco, tem lá os nossos amigos de fé nos representando. E isso nós não podemos deixar
de agradecer a todos que estão tendo essa oportunidade e que eles estejam seguros e tranquilos na sua fé. Muito obrigado a todos. Logo nós vamos poder agradecer pessoalmente e vai ser um abraço bem apertado, tenho certeza. O tema da nossa conversa, do nosso encontro hoje, não é bem uma doutrinária mais, como a gente reunido. Eu estou recebendo vocês na minha casa e vocês deixando eu penetrar na sua. É um encontro amigo, é um encontro de almas que se gostam, por isso se visitam, não é? Então, me perdoe se eu for em algum momento inconveniente, mas são assuntos que precisam ser conversados, porque tudo aquilo que se torna um medo, um mistério, eu não posso falar disso, não posso pronunciar aquilo, se torna um tabu. E tudo dentro desta doutrina nos é oportunizado. Então, por que não falar sobre o medo da morte? O medo da morte. Ah, mas se eu sou espírito, eu não tenho que ter medo. Ledo engano. Ledo engano. São frases que se formam ao longo das ideias que a gente nem sabe de onde vem. É lógico que é natural termos medo da morte. Mas nós somos muito, vamos dizer, privilegiados, porque Deus não privilegiaria uns em detrimento a outros. Mas eu me considero, e vocês também, numa condição muito favorável, porque estarmos estagiando neste momento dentro da doutrina espírita significa que a doutrina espírita, venceu a morte. Ela vem cada vez mais nos ensinando que a morte não existe. A doutrina espírita venceu a morte. Tudo que Jesus já tinha nos ensinado, dizendo que havia várias moradas na casa do Pai, para nós, no século XIX, ficou mais claro. Foram os próprios espíritos, que somos nós agora encarnados, que viemos trazer as boas novas, ou falar novamente das boas novas, mostrando que a ciência também tem seu papel, e por isso, dentro da nossa doutrina, é ciência, filosofia e religião, há a ciência espírita nos mostrando que não há milagres, mas sim fatos naturais, e a ciência os vem comprovando. Não é de outra forma, a não ser com pensamentos raciocinados, que vamos vencer o nosso medo. Bem, por que sinto tanto medo da morte? Se você estivesse aqui em casa tomando um cafezinho, me perguntaria. Lógico, nós temos os nossos instintos e temos uma lei que Deus nos colocou, que se chama a lei de conservação. Porque se nós não tivéssemos instintivamente esse instinto de conservação, fatalmente muitos desistiriam ao longo do caminho. Muitos não dariam o real valor à vida, que é única e nos dada por Deus. E sabemos que o fato dele ter nos dado a vida, somente ele pode nos tirar. Ele nos dá e ele nos diz o tempo de retornar. Então, precisamos encarar que esse é um fato normal. Agora, para substituir este medo, somente o pensamento raciocinado, dentro daquilo que você já conhece como vida espírita, alavancar dentro de você, na hora que aquele medo tomar conta de você, para que a sua inteligência, o seu raciocínio lhe mostre outros fatores que vão fazer com que na hora do pânico ou na hora do medo você raciocine
e reverta a situação. Então, vamos pensar sobre o que diz a doutrina espírita sobre a morte. Primeiramente, todas as noites nós dormimos e os nossos espíritos ou permanecem na nossa cama ou se deslocam e ali eles passam várias horas, às vezes, no plano espiritual. Esse intercâmbio entre os dois planos já nos dizem que em alguns momentos nós nem temos consciência daquilo que podemos passar. Precisamos estudar as causas do ponto de vista da ciência. Por quê? Ainda hoje, no século XXI, estamos vendo pessoas duvidarem de todas as descobertas científicas, do campo de pesquisas, que é intercalado juntamente com os espíritos. Sim, os espíritos que se dedicam à ciência. Não pense que um cientista, ele labora sozinho nas suas descobertas. Quanto mais nós nos empenhamos em fazer esta busca, mais os resultados virão, mas não como um milagre, fruto de toda uma pesquisa, de toda uma inteligência que se une entre os dois planos. Então, não seguir aquilo que a ciência está nos mostrando já mostra uma falta de capacidade de entender as maravilhas deste mundo, onde o nosso Deus propicia várias situações para que a gente melhore cada vez mais e possa evoluir. E temos visto na vida cotidiana que temos dado grandes passos no campo científico, mas infelizmente no campo moral estamos deixando a desejar. Estamos até um pouco estranhos para tanto progresso e tanta, não evolução, mas falta de evolução no campo moral, no campo afetivo, em vários campos da nossa vida. Eis aí porque muitas pessoas estão dizendo, olha, essa parada total é para que nós possamos rever os nossos conceitos. E um deles é que a morte, através de um vírus que não podemos ver, está cada vez mais perto ou próximos a nós. Então nós temos que falar sobre o medo da morte, porque ninguém quer morrer. Eu lhe garanto, como diz uma amiga, não estamos com pressa de partir, porque a possibilidade de estar no planeta Terra é uma grande possibilidade, principalmente porque não estão nascendo tantas crianças e parece que estão mais partindo do que chegando atualmente, não é? Com o vírus. Bem, podemos dizer até agora, mas eu continuo com medo, Liana, continuo com medo. Ainda eu não estou aqui para lhe convencer e conseguir, num passe de mágica, mudar aquilo que você sente realmente. Eu estou querendo mostrar para você alguns fatos que podem substituir perante a sua razão aquilo que inevitavelmente acontecerá, porque, como diz o povo, ninguém vai ficar para a raiz. Mas é lógico que quando a morte se aproxima, como está nos ameaçando, nós precisamos rever os conceitos. Um deles é que os espíritos sempre nos ensinam que nós seremos, no plano espiritual, vamos chamar de volta para casa, nós seremos os mesmos. Ninguém, pelo simples fato de fazer a passagem, será modificado num passe de mágica. Aquele que vivia nesta vida com seus conceitos e moral, ele vai, obviamente, para o plano espiritual com os mesmos princípios. Então,
nós temos que lembrar que no conhecimento espírita, eles nos dizem que ao passarmos desta para outra vida, seremos recebidos lá de acordo com o que fomos, com o que pensamos, com o que vivemos, com o que acolhemos. Porque não haverá uma bagagem a não ser a bagagem dos sentimentos, a bagagem do amor, a bagagem moral, a sua vida. Então, como vamos tratar essa bagagem? Voltando-nos aos ensinamentos de Jesus, porque a doutrina espírita jamais disse que nós temos um mestre que não seja Jesus. Jesus é o mestre, Kardec é o codificador. Então, o mestre Jesus nos deu, através do decálogo, vários fatores para direcionar a nossa vida. E nos deu também a nossa consciência. A consciência é que fará as nossas escolhas. E ela também se tornará o nosso inferno, quando não cumprimos e sabemos que estamos fora das leis de Deus, do amor ao próximo e de uma série de coisas que nós ouvimos a todo momento e vamos levando como se aquilo não tivesse tão importante em nossas vidas. E estamos vendo no momento partidas muito rápidas, partidas em que a pessoa às vezes está bem de manhã e de noite já partiu. Eu tenho aqui uma reflexão para acalmar aqueles que estão pensando assim. Temos recebido informação do plano espiritual que todos os espíritos que estão passando neste momento pelo Covid, eu vou relembrar vocês. Lembra quando no filme Nosso Lar, os espíritos da Segunda Guerra foram recebidos em nosso lar, que estava preparados para eles, para serem recebidos? Assim está acontecendo com o Covid. Os espíritas, há mais de 40 anos, já sabiam, já eram avisados que nós passaríamos para um planeta de regeneração, para mudanças de regeneração. Mas isso não quer dizer que ao sairmos do Covid, estaríamos logo caindo numa modificação como se fosse um passe de mágica, sem respeitar as leis da evolução. As leis da evolução, elas dão passos, mas passos de acordo com como vamos conseguir executar. Porque se dessemos passos muito altos, talvez não aguentaríamos tamanha evolução. Ela vem aos poucos para modificar o nosso estágio. Haverá modificações? Sim, haverá. Aqueles que já estavam há muito tempo se questionando e procurando, e continuam espíritos mais amadurecidos, procurando entender o que estão passando e quais novas atitudes tomarão. Aqueles que são espíritos muito imaturos, eles precisarão ainda dos exemplos, do seguir, do ouvir, como todos nós, para acelerar um pouco a sua modificação. Não esqueçam que nós estamos passando para um estágio de regeneração, mas que não é nenhum... É uma conquista, claro, uma mudança, mas ainda temos muitas etapas. Existe, por exemplo, depois da situação de um planeta de regeneração, nós ainda temos a situação de planetas de mundos felizes. Então, nós não seremos mundos completamente felizes, mas teremos ainda que dar de nós muita
muitos exemplos, tornar nossas posições mais concretas para o bem comum, para o bem da natureza, para o bem de uma série de coisas que nós estamos vendo, que convivemos num bairro ou numa cidade onde algumas pessoas não têm nem condição de lavar a mão contra o vírus, tá certo? Falando novamente aos meus amigos que, como eu, têm medo da morte, mas que aceitam que fatalmente a nossa constituição física ela tem um tempo de duração. Através dos estudos sabemos que os fluidos vitais que são nos dados era para preencher aquele tempo em que nós estamos aqui na Terra. E também que a única coisa que podemos chamar de fatalidade é o encontro com a morte. Porque chegado o momento, ele vai acontecer. Não é por conta disso que vamos achar que podemos levar a vida com displicência, não cuidando do corpo, não cuidando da mente, porque se fatalmente isso vai acontecer, então não precisamos nos cuidar. Pelo contrário, temos que tornar o nosso corpo físico e a nossa mente cada vez mais capacitados para viver o melhor que já vivemos nesta vida. Podemos até dizer aqui que existem pessoas que a gente diz assim, eles não estão mortos fisicamente, mas agem nessa vida como se estivessem mortos. Por quê? Não acreditam no amor, não acreditam na convivência, não acreditam num Deus, não acreditam numa série de coisas, tornando aquilo que se chama vida num empurrar dos fatos, não é? Eles vão levando a vida como se tivesse vindo aqui só a passeio ou tivesse vindo só para cumprir um estágio bem simples entre nós, como oportunidade para que eles se modifiquem. Então, fatalmente, teremos que lidar com isto. Agora, o fato de sabermos que os espíritos, dentro desta pandemia, poderão ser recebidos e acolhidos, já nos deixa muito mais calmos. Não ficaremos, por estarmos dando o testemunho dentro dessa pandemia, os espíritos não vão ficar na erraticidade, andando por aí, ou pensando onde está minha família, o que aconteceu. Eles estão sendo automaticamente recolhidos e acolhidos no plano espiritual. Isso traz para nós uma grande tranquilidade, porque nós sabemos que o amor não acaba, que pelo simples fato de não estarmos nos vendo no momento, eu sei que vocês estão aí. E através do sono físico, novamente eu digo, nós podemos encontrar com esses entes queridos, ajudar esses entes queridos, podemos nos rever e eles, assim que tenham possibilidades, também poderão vir ao nosso encontro. Aí você vai dizer, sim, mas não vai ser fácil passar por esse momento. Claro que não, claro que não. O tempo é que acalma tudo. O tempo é que obrigatoriamente nós temos que entender aquilo que não pode ser refeito. Mas lembremos também que esta é uma doutrina que diz que nós reencarnamos. Não só venceu a morte, como ela diz que nós retornamos, que nós não vamos nos perder um dos outros, que todos nós
vamos ficar marcados na vida um dos outros. Já tivemos muitas famílias, já tivemos muitos amigos em outras vidas que são os mesmos que, às vezes, reencarnando ou não, continuam como espíritos familiares, nos ajudando a encarar as dificuldades desta vida, que são muitas, são muitos os desafios. Porque temos que aproveitar essa estada aqui para mudar conceitos, melhorar conceitos, mudar sempre, para que novas situações venham e possamos enfrentá-las. Também temos que lembrar que podemos ser felizes ainda hoje, mesmo dentro desta situação que nos limitaram e que nos prendemos. Alguns estão vivendo com os seus afetos, estão entrelaçados, e os que não estão vivendo uma vida de entrelaçamento. A grande maioria das famílias, elas não são unidas porque são famílias afetuosas. São, como toda família, que tem os seus desafios. Algumas famílias mais, outras menos, mas os desafios estão plantados. Então, como será que essas pessoas que às vezes se distraíam, saíam, não ficavam nesse convívio, estão lidando com esses fatos? É muito difícil. Eu não tenho receita e cada um tem a sua experiência, porque poderíamos falar durante 5 horas aqui dos métodos e tal. E voltando a que um espírito falou outro dia, e eu achei muito apropriado, ele disse assim, que se você está passando por tal situação, estando com parentes revoltados ou dificuldades, ele disse que se você já tem conhecimento da vida espiritual, e esse é o nosso testemunho como espíritas, possamos neste momento lembrar dos fatos que são relevantes para a nossa vida. Por exemplo, a grande maioria de nós não está enfrentando tamanha dificuldade como são colocados a todo momento na mídia. Nós sabemos que há pessoas que estão com dificuldades muito maiores do que a gente. Mas estar com um parente ao nosso lado, seja filho, marido, ou seja mesmo a solidão, esse Espírito nos disse que neste momento, em respeito a todos aqueles que têm sofrido muito, nós deixássemos ao lado, deixássemos com resignação e com aceitação, deixássemos ao lado estes momentos, nos calando, orando, porque o que está acontecendo à nossa volta é muito maior do que os nossos problemas particulares. Então, se você está sozinho, procure pessoas do seu convívio. Seja um porteiro, seja qualquer pessoa, mas você tem que dar o primeiro passo. Se você está com problemas dentro da família, tente tratá-los em suspensão. Não que eles vão desaparecer, mas neste momento, viver dentro de um ambiente onde a guerra esteja instalada é um vírus de guerra. Somado ao coronavírus, é uma situação que vai tirar todas as suas energias, todos os seus modos de reação. Aos queridos médiuns que sofrem das instabilidades da sensibilidade, todos os recursos têm vindo do plano espiritual
para que eles voltem a se reequilibrar. Aquelas pessoas que estavam acostumadas a tomar passes e que faziam visitas constantes a FEIS e não estão podendo, nós vivemos falando que o maior recurso que o espírita tem é a oração. Seja ela falada no automático, seja ela falada no interior, mas ela acontece. E se todas as barreiras físicas caíram, a pessoa que tem muito medo da morte, ela tem sede de viver. Ela tem sede de viver. Não há vida só dessa forma que estamos aqui. Há vida espiritual. E para aqueles que gostariam de se candidatar a ajudar, os amigos espirituais têm dito que eles estão trabalhando muito e que Jesus está à frente dos trabalhos, que nunca os dois planos estiveram tão bem relacionados, um dando ao outro aquilo que tem de melhor. Jesus indo à frente, a gente querendo ajudar. O que vocês acham que está acontecendo com esse intercâmbio natural de amor, de vontade de servir? Basta apenas que você se prontifique. Vença o medo da morte, porque essa proposta de trabalho é ao dormir, como já falamos. Então, ao dormir, se prepare. Se prepare fisicamente e espiritualmente para ir trabalhar. Não há barreiras físicas que impeçam o espírito. Nós podemos, mesmo enclausurados, podemos procurar ajudar. A morte está vencida. Para nos candidatarmos ao regresso ou para granjearmos ida para o plano espiritual com uma situação melhor do que a temos atualmente, é servir. É servir, até mesmo no calar das brigas, no calar das palavras, é caridade. É caridade para com você, é caridade para o próximo. Então vamos repensar que em breve sairemos melhores daquilo que estamos vivendo, que temos que buscar força interior, que temos que ter resignação também, porque sabemos que precisávamos desta parada, porque estávamos ultrapassando todos os limites imagináveis. E assim, conforme vamos estabelecendo esse convívio com o plano espiritual, cada vez mais o medo da morte vai se extinguindo, porque o intercâmbio entre os dois mundos, para você, não parecerá tão estranho quando isso vier a ocorrer. Muitas pessoas me perguntam: Marliana, o que devo fazer na hora que eu ver que eu vou morrer mesmo com tudo isso? Bem, opção 1, a realidade se instalará. Você até perceberá, muitos percebem que está chegando o seu momento, tá certo? Outros não. Mas, se isso vir acontecer com muita rapidez, tem aí um grande significado do Deus de amor e bondade que nós conhecemos. Não, porque nós não conhecemos um Deus punitivo, nós conhecemos o Deus de amor e bondade. E instintivamente, toda vez que a gente passa por um grande processo, a gente grita: meu Deus! A gente faz automaticamente: meu Deus, olha lá o que está acontecendo. Meu Deus, me ajude. Isso já é uma característica que nós temos, o Deus interior. Então, nós devemos buscar por Deus. E alguns me perguntam: será que adianta
o conhecimento da vida espiritual para aqueles que partirem, sim, adianta muito. Adianta muito conversarmos sobre isso, introjetando dentro da nossa mente, guardando as experiências, porque ao chegarmos lá, nós não vamos precisar responder algumas perguntas que os doutrinadores fazem. Você já ouviu falar de Deus? Já ouviu falar de Jesus? No mínimo, você vai dizer, não é que estava tudo certo mesmo? Não é que tudo estava acontecendo? Que maravilha! E aí você se recuperará mais rápido, viverá mais plenamente, terá logo possibilidades de rever os entes queridos e encontrar com seus afetos espirituais. Que Jesus apoie, continue em nossas vidas. Às vezes nos sentimos distanciados, mas não. Por bondade do Pai, aos nossos amigos protetores, a esses irmãos que velam por nós em todos os momentos da nossa vida. Sem eles, eu acho que nós não conseguiríamos. Então, busque seu anjo guardião, busque seu anjo protetor, peça forças nos momentos difíceis e vamos assim vivendo o respeito, o amor e agradecendo a Deus nosso Pai por nesta vida já termos esta doutrina de vida, não de morte, para acalentar a nossa vida e fazer com que entendamos várias coisas, vários processos que acontecem em nossa vida e nós não podemos, temos que passar. Muito obrigada, um beijo no coração. Quando estivermos novamente juntos, eu vou dar um beijo, um abraço muito forte em todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada.